Falando nele, agora eu vou apresentar para vocês a segunda vértebra cervical, ou seja, a C2, que é chamada de áxis e que vem logo depois do atlas na coluna vertebral. O áxis é a mais longa das vértebras cervicais. Como eu já disse, ele se articula cranialmente com o atlas e caudalmente com a terceira vértebra cervical, que vocês vão conhecer logo mais. Sua característica mais marcante e que o diferencia logo de cara de outras vértebras cervicais é o seu dente, chamado de dente do áxis. Mas antes de mostrar os acidentes anatômicos para vocês, eu vou mostrar um conjunto de fotos dessa vértebra nas diferentes espécies. Depois, eu vou mostrando os acidentes anatômicos, tendo o bovino como modelo, beleza? Então, como eu já tinha falado para vocês, quase todos os ossos e acidentes anatômicos que vocês verão aqui nessa aula serão de bovinos. Quando eu colocar uma foto de outra espécie, porque alguns acidentes anatômicos não estão presentes no bovino ou são mais evidentes em outro animal, eu vou dizer para vocês, combinado? Mas lembre-se que o nosso modelo de referência é o bovino. Aqui vocês podem ver o áxis dos ruminantes em vários ângulos e vistas diferentes, começando pela vista lateral, cranial e caudal, e na parte inferior as vistas dorsal e ventral. Reparem que ele já é totalmente diferente do atlas. Agora o áxis de um equino, visto em diferentes ângulos também. E por fim, o áxis de carnívoros. O primeiro acidente anatômico do áxis que eu vou mostrar para vocês é o dente do áxis, que eu já tinha mencionado agora há pouco como característica mais marcante desse osso, e quando falei da fóvea do dente no atlas, lembra? O dente do áxis, gente, é o acidente anatômico que está iluminado em todas essas fotos aí, em ângulos diferentes, mas é o mesmo osso e mesmo acidente anatômico. Esse acidente fica na extremidade cranial do áxis e é circundado pelo processo articular cranial. Nessa vista cranial do áxis, a gente ainda pode observar o grande forame vertebral por onde passa a medula espinhal. E ao lado dele, os forames vertebrais laterais. Na primeira imagem, vocês estão vendo em destaque os forames vertebrais laterais do bovino e na segunda, do equino. Já em carnívoros, a gente pode ver a incisura vertebral lateral. A partir do áxis que começamos a ver o processo espinhoso, já que no atlas, como vimos, não tem. Tem só um tubérculo dorsal, lembra? Mas no áxis não. No áxis tem processo espinhoso menor do que o de outras vértebras, mas tem, que é essa proeminência dorsal aí destacado nas fotos. Enquanto na parte ventral temos a crista ventral, diferente do atlas, que tem o tubérculo ventral, lembra? Nas laterais, a gente pode ver o processo transverso. E no processo transverso de equinos e carnívoros, a gente ainda pode ver um outro forame mais caudal, que é o forame transversal. As imagens maiores são do equino e as menores da parte inferior de carnívoros. E se a gente olhar para a parte de trás da vértebra, ou seja, na parte caudal, ele tem uma fossa, chamada de fossa vertebral. Cuidado, gente, para não confundir, tá? No atlas também existe uma fossa, mas não é essa. No atlas a fossa é ventral e chama fossa do atlas. Já no áxis e em todas as outras vértebras, a fossa é caudal e se chama fossa vertebral. E ele também tem um processo articular caudal. É muito processo, né, minha gente? Mas olha só, para ajudar vocês a fixarem, vamos imaginar uma historinha. Primeiro, tenham em mente que no meio dessas vértebras passa quem? A medula espinhal, certo? Uma estrutura vital para qualquer animal vertebrado. Então, a movimentação de uma vértebra e outra não pode ser muito exacerbada, senão a medula espinhal que passa no meio vai ficar em apuros, concordam comigo? Então, tá bom. Mas o que isso tem a ver com os processos articulares, professora? Vamos lá. Agora que a gente lembrou desse cuidado que as vértebras precisam ter para proteger a medula espinhal, imaginem que os processos articulares são como bracinhos que cada vértebra desenvolveu para conseguir alcançar as vértebras vizinhas e segurar nelas, para não se movimentar muito.
ou seja, para alcançar e segurar a vértebra que vem logo depois ou antes dela na fila, porque todas as vértebras estão numa fileira de outras vértebras que formam a coluna vertebral, certo? É uma sequência. Cada vértebra se articula com duas outras vértebras, uma cranial e outra caudal. Ou seja, gente, praticamente todas as vértebras que veremos terão dois pares de processos articulares, um par cranial e um par caudal. O par de processos articulares craniais segura na vértebra da frente e o par de processos articulares caudais segura na vértebra de trás. Tá claro até aqui, gente? No caso específico do áxis, ele até tem um processo articular cranial, mas nesse caso não é como se fosse um bracinho, é só uma base para apoiar o atlas, lembra? Volta alguns minutinhos aí no vídeo para entender do que eu estou falando. Se na extremidade cranial o áxis estendesse bracinhos para segurar nos bracinhos do atlas, ele ficaria no vácuo, porque o atlas não tem processos, ele é praticamente uma nave independente, lembra? Então, uma diferença do áxis para as vértebras seguintes é que na extremidade cranial o áxis não estendeu bracinhos. Diferente disso, ele fez uma base de apoio para essa nave Atlas ó toda poderosa, que não deixa de se chamar processo articular cranial, mas que é diferente do padrão que vamos ver daqui para frente, beleza? Mas nosso assunto aqui, gente, nem é sobre processo articular cranial. A gente está falando da extremidade caudal do áxis. Falei agora da extremidade cranial só para a gente comparar. Bem, na parte caudal, que vai se articular com a terceira vértebra cervical, já que o áxis é a segunda vértebra cervical, vamos imaginar que o áxis já sentiu uma reciprocidade. Ele pensou, opa, o Atlas era snob pra caramba, e não estendeu o bracinho para se segurar em mim. Mas nessa vértebra aqui de trás, se eu estender meus bracinhos, não vou ficar no vácuo, não. Então, ele estendeu os tais bracinhos, que são os processos articulares caudais, para conseguir alcançar e segurar na vértebra de trás, ou seja, na terceira vértebra cervical. Espero que tenha ficado mais claro agora para vocês. Só não vão escrever bracinho na prova não, hein, gente? É processo articular caudal e processo articular cranial daqui a pouco também. A historinha foi só para tentar facilitar o entendimento. E para finalizar essa descrição do áxis e complicar só um pouquinho, o bracinho, gente, é todo o processo que a vértebra desenvolveu para alcançar e segurar a outra vértebra, certo? E o que é a fóvea articular então, professora? Pelo amor de Deus, socorro. Calma, gente, é mais fácil do que vocês imaginam. A fóvea é como se fosse a mão desse bracinho. A mão não, a palma da mão. É a parte do processo articular que realmente vai ficar em contato com a outra vértebra. Ou seja, o processo articular é tudo que essa vértebra precisou desenvolver para conseguir chegar na outra vértebra. E a fóvea é a superfície de contato. Percebam na imagem que ela faz parte do processo articular, mas a fóvea é só uma face desse processo. E, inclusive, é fácil de identificar, porque ela é mais lisinha, sabe por quê? Porque como a fóvea é a parte que realmente tem contato com a outra vértebra, ela é revestida por cartilagem articular, para não ter atrito entre os ossos. Então, resumindo, a essa parte mais lisinha do processo articular, damos o nome de fóvea articular. Nesse caso, como está no processo articular caudal, a gente vai chamar de fóvea articular caudal também. Ah, gente, lembrando que como a gente está estudando osteologia agora, vocês não verão a tal cartilagem que estaria revestindo essa superfície não, tá? Mas lembre-se que se uma superfície óssea é lisinha, pode ser porque fica em contato com outro osso e que por isso, em condições naturais, estaria revestida por cartilagem articular, beleza? Ah, e além da cartilagem articular, na transição entre uma vértebra e outra, existem vários ligamentos, que vamos estudar depois no módulo de artrologia. Mas já tenham em mente que esse encaixe precisa ser perfeito e estável, para que realmente proteja a medula espinhal. As terminações nervosas também, né? E outras estruturas importantes que estão nessa região.
E quando por alguma razão os ligamentos dessa articulação e os seus outros componentes não são suficientes ou eficientes para manter os ossos em contato, pode ocorrer o que chamamos de subluxação atlantoaxial, que é uma instabilidade da articulação entre essas duas primeiras vértebras cervicais, como o próprio nome diz, atlas e axis. Os sintomas são variáveis, podem oscilar desde apenas rigidez cervical até quadros de paralisia, já que, como sabemos, como falamos previamente nessa aula, o único movimento possível nessa articulação é a rotação, ou seja, movimentos para os lados. Isso significa que o movimento de flexão entre esses dois ossos é anormal e pode ter consequências graves, já que entre eles, passando por dentro do forame vertebral, está a importante e frágil medula espinhal, que é a porção alongada do sistema nervoso central. Na subluxação atlantoaxial, o dente do ápice pode realmente ferir a medula espinhal, causando sintomas os mais diversos possíveis, dependendo do grau de luxação e do acometimento da medula.